Deixa que eu falo. Galera, eu tô voltando aqui no canal porque o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista para GZH e para a Rádio Gaúcha, né, GZH, e concedeu uma entrevista também para a Rádio Grenal na tarde deste domingo. E como no meu vídeo anterior eu tentei, embora ainda não esteja totalmente recuperado para poder bater com mais força, e eu falei da arbitragem, a gente precisa falar sobre as coisas que o presidente Alberto Guerra, algumas das coisas que o presidente Alberto Guerra manifestou nessa entrevista, né? Mas eu quero começar, inclusive, porque teve uma postagem do Grêmio, tá? Eu até tô abrindo aqui, ó, porque tem uma postagem do Grêmio, uma nota oficial do Grêmio, que o presidente Alberto Guerra assinando, obviamente, ó, o Grêmio informa medidas contra erros de arbitragem. Comunicamos que estamos encaminhando medidas contra o que aconteceu ontem no primeiro jogo da semifinal da Arena e em outras situações envolvendo arbitragem e prejuízos ao Grêmio neste Campeonato Gaúcho. No caso de ontem, houve um erro inquestionável. Um pênalti claríssimo não foi assinalado e o árbitro sequer foi chamado pela equipe do VAR. A partir desta segunda-feira, vamos solicitar formalmente acesso aos áudios do VAR nos lances de pênalti não marcados no jogador Monsalve e também no lance do gol anulado marcado pelo Edenilson. Nesta oportunidade, diferente do ocorrido no pênalti não marcado, o VAR agiu e chamou o árbitro para a conferência do lance que foi anulado. O objetivo deste pedido é tentar entender os critérios adotados pelos integrantes do VAR na análise de dois lances semelhantes, mas com decisões completamente diferentes. Além dessa medida, comunicamos que solicitaremos, em pedido formal, explicações da Federação Gaúcha de Futebol a respeito dos lances acima mencionados e outros ocorridos na competição. Por fim, reforçaremos o pedido de arbitragem de fora do Rio Grande do Sul nas próximas partidas, com o objetivo de extinguir qualquer tipo de possível condicionamento dos árbitros que conduzirão às fases finais decisivas de um dos campeonatos estaduais mais importantes do Brasil. Nós, do Grêmio, não aceitaremos qualquer condição que fuja de uma arbitragem justa e um campeonato decidido apenas dentro das quatro linhas. Tá? Essa foi a nota formal feita pelo Grêmio, colocado lá nas redes sociais, no site do Grêmio também. Mas eu quero debater com vocês aqui uma situação sobre algumas coisas, tá, que o presidente falou para a Rádio Gaúcha. Tá? Tem um momento da entrevista que ele diz o seguinte, ó, que não pode relativizar esse tipo de erro e se contentar com um serviço tão baixo, tão precário. Eu até anotei aqui. Vendo os lances, não parecem ser só equívocos. Palavra do presidente Guerra. Tentam falar com a federação, mas parece ser mais fácil falar com o Papa do que com a federação. Por isso, o Grêmio resolveu tornar essas falas públicas um pouco mais fortes, tá? Falei aqui do ofício que ele vai fazer para a Federação Gaúcha, através do Grêmio e tal. E detalhe, ele quer ouvir o áudio do VAR, para entender por que o VAR chama no gol anulado do Grêmio e não chama no pênalti. Eu já vou adiantar para vocês o porquê que isso é feito, né? Eles viram que eles erraram no intervalo. E aí porque a falta do segundo lance lá, que seria o gol do Edenilson, seria o terceiro gol do Grêmio, aquela falta do Camilo no jogador do Juventude, para mim ela é muito clara. A diferença é que eles já estavam com o peso na consciência e foram compensar, porque eles sabiam que tinham errado no lance anterior, porque eles viram isso no intervalo do jogo, tá? Então vai um relatório também para a CBF, para a Comissão de Arbitragem, querendo que a CBF coloque uma lupa no que está acontecendo no Campeonato Gaúcho. O presidente Guerra usou esse termo, que a CBF coloque uma lupa para chamar a atenção do que está acontecendo aqui. E aí ele cita, né, que o Douglas, o árbitro do VAR, é filho de um ex-funcionário do Grêmio e que deveria ser impedido de trabalhar em jogos do Grêmio justamente por isso. Porque se ele errar a favor, ele vai ser cobrado por ter essa relação, e se ele errar contra, ele vai ser porque o pai dele tem uma ação trabalhista contra o Grêmio. Então, essa coisa de... O presidente foi além, em determinado momento, ele usa assim, ó, o Grêmio vai no CPF das pessoas para buscar o prejuízo causado. Tipo, o Grêmio não tá só fazendo uma gritaria contra a Federação Gaúcha de Futebol. O Grêmio entende que tem daqui a pouco cobrar algum reparo diretamente às pessoas ligadas. Seja o Douglas, que era o responsável pelo VAR, ou o Jonathan Pinheiro, que era o árbitro principal, tá? E ele diz assim, ó, que ele não sabe se tem má fé, mas que ele tá muito velho para acreditar que são apenas coincidências. É muita coincidência. Tem que investigar porque o que está acontecendo não é normal. E o presidente fecha dizendo assim, ó, independentemente do que esteja acontecendo, o Grêmio vai passar de fase e que o Grêmio vai ser campeão. Isso que eu estou falando aqui, baseado na entrevista que eu acompanhei,
Eu até peguei outros trechos aqui também do que ele fala na Rádio Grenal. Pelo menos tem três trechos interessantes aqui, tá? Na Rádio Grenal, o presidente é o seguinte, ó. O Babalu, como é conhecido o Jonathan Pinheiro em Novo Hamburgo, colorado, né? Diversas vezes inverteu faltas, inverteu laterais, irritou jogadores, não distribuiu os cartões que deveriam ser distribuídos. Cara, essa parte aqui, eu confesso assim, eu entendo o presidente tá irritado, eu também estou muito irritado, mas não me interessa se o Jonathan Pinheiro torce para a Inter, se ele torce para a Grêmio, se ele torce para a Juventude. Eu acho que, porque senão esse discurso aqui, ele se iguala ao discurso do ex-jogador que é dirigente lá do Inter hoje em dia. Que o Daniel Nobre Bins ele não pode estar nos jogos contra o Inter porque ele é gremista e aí eu não entro nessa, tá? Até porque o choro deles lá não é real. Eles reclamam de um pênalti que realmente aconteceu no Grenal. O que a gente está questionando aqui é uma outra situação. Então eu não balizaria esse tipo de discurso com a questão do cara ser colorado. Não me interessa para quem ele torce. Ele tem que apitar direito e fica claro que ele não apitou. E a questão do VAR que o presidente pede, isso para mim é o fundamental. A gente precisa ouvir o que eles conversaram para que o Jonathan Pinheiro, que teria que ter visto o lance porque ele estava de frente pro lance, ele conversa com o VAR e o VAR não indica para ele que ele devesse ir até a tela ver. Esse áudio, essa conversa, galera, isso é básico. A federação não pode negar o Grêmio o direito de ouvir. Porque se a federação negar, a federação estará concordando que teve um erro e que tem alguma coisa que não tinha cabimento de que fosse falado. Esse áudio tem que vir a público. Nem que seja para o conhecimento do Grêmio e que o Grêmio torne público depois o conteúdo desse áudio. Tem outra situação do que o presidente Guerra foi perguntado na Rádio Grenal. O Antônio Brum, que foi vice-futebol até a final do ano passado, ele se posicionou ontem no Twitter e ele fazia uma crítica diretamente ao CEO do Grêmio, Márcio Pinto Ramos. E aí o presidente Guerra disse o seguinte, ó: me causou muita estranheza, justamente para quem esteve lá há 2 anos. Não sei qual o problema pessoal dele com o CEO. Eu diria que se não consegue ajudar, que por favor também não atrapalhe. E isso aqui é forte, porque a gente está falando de 2 caras que eram muito próximos o tempo inteiro, Antônio Brum e Alberto Guerra. Para fechar, o presidente Guerra faz um clamor para a torcida muito forte aqui, ó. Clamam a torcida para invadir o Alfredo Jaconi. Quem não conseguir entrar, fique na volta no estádio, que nós vamos sair de lá classificados sim. Tem que se ter um cuidado muito grande com a forma que esse jogo vai ser trabalhado nessa semana. Porque qualquer reclamação vinda do Grêmio não se trata mais de choro, repito. Aqui a gente não fala... essa discussão, depois do que aconteceu ontem, não se trata mais de ser torcedor do Inter, do Grêmio, do Juventude ou do Caxias, os 4 semifinalistas. Isso é uma discussão de futebol. Isso é uma discussão de um prejuízo gigantesco. A regra do VAR obriga chamar o juiz em lances duvidosos, principalmente lance de pênalti ou não, dentro da área. Foi isso que o VAR sonegou, de chamar. Chama! Eles poderiam errar igual o lance, mas chama. Agora, se quer chamar e depois no segundo tempo chamar um lance igual, que era no meio campo, mas que era contra o Grêmio, aí não cabe nada. Mas eu queria dividir isso aqui com vocês. Eu acho que era a hora mesmo do presidente fazer esse tipo de posicionamento, porque tem que ser mais duro do que foi, inclusive, o Rossato ontem. Sei que é a característica da pessoa do Rossato, ele não é um cara tão enérgico assim para falar e tal. É um cara que era mais do bastidor, mas na função de futebol precisa ter esse tipo de declaração. Alguém precisa defender o Grêmio. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.